Relato, transformação perispiritual e confronto. Do livro Experiências Extrafísicas 3, de Pablo de Salamanca. 2 dias após uma sessão mediúnica de trabalhos em meu grupo espiritualista, realizei uma viagem astral que parecia ter relação com a referida sessão, que fora vibratoriamente densa. Não é raro, no caso de médiuns em franca atividade, esse tipo de situação ocorrer. Ou seja, depois de uma reunião onde as atividades foram pesadas, acabam por ocorrer vivências fora do corpo nos dias posteriores, no intuito de complementação dos trabalhos mediúnicos. Inicialmente, o que recordo da experiência é que eu estava num lugar amplo onde ocorria uma grande festa. Havia muitas mesas e convidados, comes e bebes, em pleno mundo astral, o que denotava a densidade energética do lugar, bem como os condicionamentos terrenos de mentalidade dos participantes, quer eles fossem encarnados projetados ou desencarnados. A agitação era intensa e eu me sentia um estranho no ninho. Não sabia como tinha chegado até ali, sentindo-me também como um penetra. Eu procurava, de quando em quando, parar em algum canto menos agitado do ambiente para buscar maior compreensão da situação. Mas, quase que invariavelmente, percebia olhares pouco amistosos sobre mim. Num dado momento, passei perto de um rapaz que achou que eu o provocara, por quase ter pisado em seu pé. Tentei colocar que aquilo fora apenas uma impressão dele, pois eu, na realidade, não tivera intenção de provocá-lo. Contudo, ele não aceitava meus argumentos. Levantou-se em seguida de sua cadeira para vir tomar satisfações mais de perto ou brigar de fato comigo. No entanto, antes que ele se aproximasse mais de mim, ocorreu uma grande confusão perto de nós. Acabara de começar uma briga com socos e pontapés que se generalizavam rapidamente. Aproveitei a oportunidade e evadi-me do local, alcançando o lado externo uma rua mal iluminada. Uma vez na rua, pude raciocinar melhor, alcançando maior lucidez. Constatei que a localidade era Barra Pesada. Caminhei pela via e notei, mais à frente, a cerca de 100 metros, que vinha um estranho veículo preto, semelhante a uma picape, mas com linhas aerodinâmicas curvas e arrojadas, diferente de outros veículos de 4 rodas terrenos. Parecia que possuía uma espécie de blindagem e seus vidros eram escuros como a lataria. Logo senti que seus ocupantes não deveriam ser amistosos, pois o veículo trafegava lentamente como se estivesse patrulhando aquela região. Então, entendi que deveria me apresentar com uma aparência mais rude, conforme a vibração do lugar sugeria. Comecei a correr, inicialmente a baixa velocidade, na direção do veículo, de modo que passaria ao seu lado. Procurei demonstrar autoconfiança e familiaridade com o ambiente circundante. Logo em seguida, abaixei a aba do boné que eu estava usando, de modo a esconder o meu rosto. Como não fiquei satisfeito, alterei o tamanho da aba do boné, plasmando algo mais comprido, o que cobriu totalmente a minha face. Após esta atitude, aumentei a minha velocidade, finalmente cruzando com o veículo, que não me importunou. Continuei correndo, após olhar furtivamente para a estranha picape pela lateral. Ela seguia lentamente. Assim,
prossegui na intenção de apresentar-me com uma forma mais rude, resolvendo alterar radicalmente o meu perispírito. Acelerei a corrida naquela longa rua obscura, abaixei a minha cabeça e mentalizei fortemente uma aparência primitiva, animalesca. Eu vestia um comprido casaco negro que se estendia até os joelhos. Logo, passei a sentir o meu rosto astral formigar, de forma semelhante ao estado vibracional, EV, quando estamos fazendo um exercício projetivo. Aumentei minha velocidade no trajeto e a via estava deserta agora. Enquanto isso, minha face se transformava. Sentia pelos eclodindo através da superfície. E o restante do meu corpo astral se avolumava. Eu pensava em me transformar praticamente num bicho, de maneira que a minha aparência intimidasse qualquer potencial agressor daquela área. E eu corria em alta velocidade, emitindo sons guturais através da minha garganta astral. Depois de momentos, sentia que a transformação estava completa. Meu rosto estava cheio de pelos e eu devia ter em torno de 2 metros de altura. Estava recheado de músculos e creio que parecia com o lendário lobisomem. Permaneci correndo por um tempo e intuí que atrairia alguém para uma espécie de combate ou captura. Quando avistei determinado prédio, entendi que deveria entrar ali. Cruzei desabaladamente a portaria, que estava desguarnecida, percorrendo o extenso corredor e parando quase no seu final, que terminava numa porta. Então virei-me, aguardando um provável perseguidor. Naquele instante, eu estava certo de que cumpria um tipo de missão mais densa. Esperei por momentos, um tanto tensos, olhando fixamente a portaria, que tinha fraca iluminação. Em seguida, entrou uma pessoa toda vestida de negro, que corria em minha direção. Mas, em dado ponto do trajeto, desviou lateralmente, subindo por uma escadaria que dava para um andar superior do prédio. Porém, na breve fração de segundo antes da pessoa direcionar-se à escada, ela descobriu o seu rosto, permitindo-me ver que era uma mulher. E eu soube, por um mecanismo puramente intuitivo, que ela é que tinha sido a isca para a entidade que eu devia combater. Agora, eu já havia voltado à minha forma humana natural, restando-me aguardar mais uns instantes, até que surgisse o potencial agressor. Isto não demorou. Ele chegou lá na portaria e, vendo-me ao fundo do corredor, partiu na minha direção. Era um homem trajado todo de uma roupa negra. Um fato interessante é que eu tinha ciência da habilidade do adversário em mudar de forma, como eu também podia fazer. Assim, mentalmente eu desejava: venha na forma humana que eu vou te pegar. No entanto, conforme ele corria na minha direção, alterou-se radicalmente, reduzindo-se a algo parecido com uma forma-pensamento, no formato de uma estrela negra, do tamanho aproximado de minha mão. Isto me frustrou muito, pois eu tencionava lutar corporalmente, de maneira a imobilizá-lo, já que nós projetores podemos contar com uma força extra, proveniente da vitalidade do corpo físico. Mas ele não era nada bobo e, devendo ter ciência da minha condição de projetor, evitou um combate direto. Voltando ao confronto, ele, ou aquilo, a estrela escura, acabara de passar por baixo das minhas pernas. Pensei rapidamente que ele desejava parasitar-me de algum jeito. Assim, virei-me quase instantaneamente, tentando capturar a estranha estrela que driblava meus movimentos.
Percebendo a inutilidade de meus esforços, parei e passei a vibrar luz através de meu corpo astral. Preocupava-me daquilo acoplar-se a meu perispírito, iniciando um processo de vampirização ou parasitismo. Assim, mentalizei espirais de luz percorrendo minhas pernas, desde os pés para cima, até que todo o meu corpo astral ficasse luminoso. Por fim, projetei um facho de luz pelo meu chakra coronário para o alto. Em seguida, despertei na minha cama. Eram 3h30 da madrugada. Bem, até hoje não sei ao certo o que aconteceu com a entidade inamistosa descrita acima. Uma das hipóteses é que aquele ser transformou-se naquela pequena estrela obscura na tentativa de parasitar-me ou escapar ao confronto. Isto é algo estranho para a minha mente encarnada, mas não acho impossível. No entanto, creio mais que a entidade transportou-se para um outro local umbralino, deixando apenas uma forma-pensamento, a estrela negra, para atingir-me de alguma maneira. Este meio de deslocamento no astral, transporte instantâneo pelo uso da vontade, mente, é possível para alguns espíritos com um conhecimento maior sobre os mundos extrafísicos. Data: 27 de abril de 2009.